Vamos mergulhar numa crise que abalou o topo do poder judiciário no Brasil e entender a história por trás dela. Sabe, a história toda começa com uma pergunta que, olha, parece não fazer muito sentido. Por que o ministro do Supremo se afastaria de um caso super importante logo depois de receber uma nota de apoio unânime dos seus colegas? Pois é, essa foi a declaração oficial que o Supremo Tribunal Federal, o STF, soltou depois que o ministro Dias Toffoli saiu, assim, de repente, de uma investigação de grande repercussão. Só que por trás das cortinas, a história era bem diferente. Vamos detalhar agora o que levou a esse momento e, claro, o que isso realmente significa para uma das maiores democracias do mundo. Para a gente entender essa saída repentina, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho de tudo, uma investigação da Polícia Federal. Olha só como as coisas aconteceram. Primeiro, a Polícia Federal estava investigando o Banco Master por crimes financeiros. A princípio, nada a ver com o Supremo. Mas aí veio a grande virada. Os policiais acharam mensagens no celular de um banqueiro que citavam o ministro Toffoli e sua família. Com isso em mãos, prepararam um relatório de 200 páginas e entregaram direto para o presidente do STF. A coisa ficou tão séria que o presidente convocou uma reunião de emergência, a portas fechadas, com todos os ministros. Esse relatório da polícia caiu como uma bomba. Foi tão grave que gerou o que a gente chama de arguição de suspeição. O que é isso? É basicamente um pedido formal para dizer, olha, esse juiz não pode julgar esse caso porque ele tem um interesse pessoal aí. Isso forçou o tribunal a decidir se Toffoli poderia continuar no caso, em que ele mesmo agora era uma parte implicada. E um dos pontos mais explosivos desse relatório eram mensagens que, supostamente, falavam de pagamentos de 20 milhões de reais. Isso mesmo, 20 milhões que teriam ido do banqueiro investigado direto para a família e para a ex-esposa do ministro Toffoli. Enquanto a nota oficial falava em união e apoio total, o que teria acontecido naquela reunião secreta foi bem diferente. E algumas falas, supostamente vazaram, pintando um retrato de um tribunal completamente dividido. Por exemplo, segundo os relatos, alguns ministros atacaram a própria investigação. A fala atribuída ao ministro Flávio Dino de que o relatório seria lixo jurídico tentava desqualificar o trabalho da polícia e transformar tudo numa questão política. Já outros, como o ministro Luiz Fux, foram na linha da defesa pessoal do colega, tratando o assunto como uma questão de confiança, de fé pública e não de evidências. Basicamente, fim de papo. Mas nem todo mundo pensava assim. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, teria trazido outra preocupação para a mesa, a imagem do tribunal. Ela alertou sobre a opinião pública e a necessidade de pensar na credibilidade da instituição. Então aqui fica muito claro o contraste, né? De um lado, a história oficial. Toffoli saiu por vontade própria, sem nenhum problema. Do outro, o que teria sido um acordo de bastidores. A corte daria uma nota de apoio em troca da saída dele. Uma saída que, a princípio, ele nem queria. E o que começou como um problema de um ministro acabou virando um conflito institucional gigantesco, colocando à prova todo o sistema de freios e contrapesos do país. E essa situação toda criou um impasse. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, foi acusado de manobra política para proteger um dos seus. A Polícia Federal, que só fez o trabalho dela, foi duramente criticada. E o Senado, que tem o poder de fiscalizar os ministros, foi acusado de omissão. A votação naquela reunião secreta mostra bem o clima. 8 ministros queriam que Toffoli continuasse no caso, contra apenas 2. Isso revela muito sobre o chamado espírito de corpo do tribunal, aquela dinâmica de um proteger o outro. E o estrago não parou por aí. Essa crise toda acabou trazendo de volta outras acusações de conflito de interesse envolvendo até outros ministros. Isso só alimentou a narrativa de queda da confiança na instituição como um todo. A crise imediata foi contornada, mas o escândalo deixou um rastro de perguntas importantíssimas e ainda sem resposta para o Brasil. No fim das contas, embora o ministro tenha se afastado do caso, as questões fundamentais continuam no ar. Questões sobre transparência, sobre responsabilidade, tudo isso segue sem uma solução clara. E essa história toda nos deixa com uma questão fundamental. Quando a mais alta corte de um país entra em crise, quem fiscaliza os juízes? A resposta para essa pergunta vai com certeza definir o futuro das instituições brasileiras.